Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigisse. Esse, pessoal, é o caput do artigo 24 do Código Penal, que vamos estudar no decorrer desse vídeo, então assista até o final para entender tudo sobre o estado de necessidade. Mas antes de mais nada, é importante entender que a situação de necessidade pressupõe a existência de perigo atual, beleza? Então, de certa forma, esse perigo ele coloca em risco dois ou mais interesses legítimos que não podem ser salvos. Um desses interesses irá perecer em relação aos outros. O exemplo mais prático e utilizado é de um naufrágio, ou seja, duas pessoas estão obrigadas a dividir um pedacinho de madeira que somente suporta o peso de uma delas em alto mar. Essa situação autoriza uma pessoa a matar a outra. Estamos aí diante de um conflito de interesses legítimos, que é a vida, mas claro, se for a última saída para salvar sua própria vida. Então temos basicamente duas teorias acerca do estado de necessidade. Nós temos a teoria diferenciadora e a teoria unitária, tudo bem? A primeira deixa claro que se o bem salvo for mais importante que o sacrifício realizado, exclui-se a ilicitude. Aqui nós estamos diante, pessoal, de um estado de necessidade justificante, tudo bem? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que salva uma vida, mas acaba danificando o patrimônio alheio. Caso os bens em conflito sejam equivalentes, ou seja, salvar a própria vida em face da vida de outrem, estamos diante de um estado de necessidade exculpante, sendo afastado aí a culpabilidade, tudo bem? E a teoria unitária, essa daqui sim é adotada pelo nosso Código Penal, afirma que qualquer dos casos que eu citei anteriormente, haverá a exclusão da ilicitude. E pessoal, nós estamos diante, quando falamos em estado de necessidade, estamos diante de uma faculdade ou de um direito do agente. A doutrina tradicional identificava o estado de necessidade como uma faculdade do agente e não como um direito. Era argumentado que no estado de necessidade existia um conflito entre dois ou mais bens ou interesses legítimos, sendo todos amparados, protegidos pelo direito. Então, diante desse risco, para o titular salvar seu bem, ele acaba ofendendo o bem de terceiro, no qual não possui a obrigação de permitir o perecimento de seu bem, pois também é o seu legítimo interesse. Então temos aí uma rivalidade, uma briga de interesses legítimos. No caso do naufrágio, temos a vida por outra vida. Então, como ninguém está obrigado a deixar seu bem sofrer lesão, e todo direito equivale a uma obrigação, estamos diante de uma faculdade legal e não de um direito para a doutrina tradicional. Por outro lado, a doutrina moderna, ela afirma que o sujeito ele tem direito de agir em estado de necessidade. Ou seja, o sujeito passivo dessa relação jurídica não é o titular do bem que acabou perecendo, mas sim o Estado, que deve reconhecer a licitude da conduta. E você está gostando do conteúdo até aqui? Deixe o seu gostei para que esse vídeo possa ser recomendado e ajudar mais pessoas que estão com dificuldade aí no assunto sobre estado de necessidade, beleza? E dando sequência, nós vamos agora aos requisitos. Os requisitos do estado de necessidade. Existem requisitos, pessoal, vinculados à situação de necessidade e existem requisitos relacionados à reação do agente. Nós vamos estudar cada um desses de forma separada, tudo bem? Aqueles vinculados à situação de necessidade, nós temos a existência de um perigo atual, o perigo que ameace direito próprio ou alheio, o conhecimento da situação justificante e a não provocação voluntária da situação. Beleza? Esses aqui são os que estão vinculados à situação de necessidade. Por outro lado, nós temos aqueles ligados à reação do agente, esses requisitos. E nós temos o quê? Nós temos a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, ou seja, a proporcionalidade, a inevitabilidade do perigo, é algo de fato inevitável, beleza? A inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então vamos ao estudo detalhado dessas figurinhas aqui, desses requisitos, beleza? Quando a gente fala em perigo atual, quando nós falamos em perigo atual, o perigo, pessoal, ele está relacionado à chance de acontecer um prejuízo ou lesão
a um objeto que possui uma proteção legal. Então deve ser uma possibilidade tangível, levando em consideração a situação em que o agente se encontrava imediatamente antes de agir em estado de necessidade. Então, caso o risco ele tenha surgido na imaginação do indivíduo, não ocorreu o estado de necessidade efetivo. No entanto, pode-se considerar a existência de um estado de necessidade presumido, que está presente lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, tudo bem? Deve-se ter em conta a necessidade de se avaliar o perigo com um certo grau de flexibilidade, posto que uma pessoa em situação de necessidade, ela não possui, como regra, um ânimo calmo e refletido para dimensionar a efetiva gravidade do mal que está por vir, tudo bem? E lembrando que o nosso Código Penal exige que o perigo seja atual. Portanto, não se admite, repetindo, a justificativa do estado de necessidade quando o perigo já passou, pois sem perigo não há necessidade de reação, ou quando ainda não se concretizou, sendo apenas uma certa suposição. Então, a atualidade do perigo ela deve ser avaliada pela necessidade de uma pronta reação para defender o bem ameaçado. Mesmo que a lei mencione apenas a defesa do bem diante de um perigo atual, o estado de necessidade ele pode ser admitido quando o perigo ele é iminente. Seguindo os requisitos aqui, na nossa ordemzinha, nos nossos tópicos, nós temos a ameaça a direito próprio ou alheio. Atua em estado de necessidade não apenas aquele que protege o próprio direito, mas também aquele que defende o direito de terceiro. Por exemplo, temos um médico que viola o sigilo profissional ao revelar que um paciente ele é portador do vírus HIV. E ele faz isso, viola o seu sigilo profissional para salvar outra pessoa que poderia ser infectada. Então, além disso, a justificativa de estado de necessidade se aplica a qualquer direito em jogo. Se o interesse estiver protegido pelo sistema legal, poderá ser preservado diante de uma situação de necessidade, beleza? Então é um requisito bem simples, bem facinho de entender e de compreender. E vamos ao próximo, que é o conhecimento da situação justificante. É imprescindível que o indivíduo esteja plenamente ciente da existência do perigo e ele haja com o objetivo de preservar o seu direito ou o direito de outra pessoa. Por esse motivo, o médico que realiza um aborto por dinheiro, ele não age em estado de necessidade, mesmo que posteriormente seja constatada a existência de um risco iminente para a vida da gestante. Então, ele tem que estar plenamente ciente da existência do perigo, tudo bem? Indo um pouquinho mais adiante, vamos ao quarto requisito aqui no que tange a situação de necessidade, que nós temos o perigo não provocado voluntariamente pelo agente. Isso aqui é bem simples de compreender, né, pessoal? Aquele que é responsável por criar o perigo, ele não pode se beneficiar da justificativa de estado de necessidade, a menos que tenha gerado o perigo de forma involuntária. Em outras palavras, quem voluntariamente provoca o perigo não poderá alegar estado de necessidade. Portanto, se o agente ele causar o perigo de forma negligente, ele pode ser beneficiado pela justificativa de estado de necessidade. E provocar voluntariamente significa provocar intencionalmente. Portanto, se o agente causar o perigo de forma negligente, ele pode ser beneficiado pela justificativa de estado de necessidade. Há interpretações sobre o assunto equiparando a provocação voluntária tanto à intenção quanto à negligência. É argumentado, pessoal, que o provocador do perigo ele teria sempre o dever jurídico de evitar o resultado, ou seja, preservar o bem alheio em detrimento do seu próprio, independentemente de ter agido com intenção ou negligência, com base no artigo 13, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Acontece que esse dispositivo ele não se aplica ao estado de necessidade devido ao princípio da especialidade. Isso acontece porque o artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal estabelece que apenas aqueles que têm o dever legal de enfrentar o perigo não podem alegar estado de necessidade. Então, apenas aqueles que têm o dever legal de enfrentar o perigo, eles sim não podem alegar estado de necessidade. Portanto, se a gente for dar uma olhadinha aqui no artigo 13, nós temos que o parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidar, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, beleza? Apenas aquelas mencionadas na linha A não podem agir amparadas pela justificativa de estado de necessidade. Seguindo adiante, nós vamos agora para
considera os requisitos com relação ao agente. E o primeiro deles é a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. O que isso quer dizer? Em circunstância específica, é necessário realizar uma avaliação comparativa entre o bem preservado e o bem renunciado, que é a ponderação de valores. O estado de necessidade ele ocorrerá quando o primeiro ele for mais importante do que o segundo, ou seja, o bem preservado for mais importante que o segundo, ou quando ambos forem equivalentes, por exemplo, prejudicar a propriedade de outra pessoa para salvar uma vida ou matar para preservar a própria vida. É óbvio que essa comparação ela não pode ser realizada com base em um critério totalmente preciso ou focalizado. Se o bem preservado for menos importante do que o sacrificado, não estamos diante de um estado de necessidade. Por exemplo, para evitar que um navio afunde, o capitão ordena que a tripulação se jogue ao mar. No entanto, nesse caso, deve-se aplicar o parágrafo 2º do artigo 24, que é uma causa obrigatória de redução da pena, variando de 1 a 2 terços. Beleza? Quanto à inevitabilidade do perigo existente, caso seja possível resolver o conflito entre os bens de uma forma diferente, como pedir ajuda a uma terceira pessoa ou fugindo do local do perigo, o fato não será considerado justificado, pois a ação prejudicial deve ser o único meio de salvar o bem do perigo. O legislador, pessoal, estabelece explicitamente que a exclusão de responsabilidade será condicionada a uma situação em que o perigo não pode ser evitado de outra maneira. E a cautela do Código é justificada, afinal, no estado de necessidade, é concedida à pessoa o direito de causar danos a bens jurídicos de terceiro, afastando a natureza criminosa daquele ato, daquela ação. Ou seja, é necessário que a medida extrema seja absolutamente necessária e inevitável, não havendo alternativas menos prejudiciais ao alcance do sujeito, como no caso já citado, de chamar uma pessoa, uma terceira pessoa, fugir do local de perigo, por exemplo, Se não houver, se for realmente inevitável, aplica-se o estado de necessidade. Quanto à inexistência de dever legal, nós temos que aqueles que possuem a obrigação legal de enfrentar uma situação de perigo não podem alegar estado de necessidade. Isso implica a certas funções ou profissões, como nós temos os bombeiros, policiais, por aí vai, entre outros da segurança pública. Então, dessa forma, vamos ao exemplo do bombeiro. Ele não pode se recusar a salvar uma pessoa em um prédio em chamas sob o argumento de que corre o risco de se queimar. É claro que não se espera atos heróicos, por exemplo, o bombeiro entrar em uma casa completamente em chamas para salvar algum objeto valioso, sendo improvável que ele sobreviva, apesar de todo o seu treinamento. Tudo bem? Pessoal, quanto à classificação, o estado de necessidade ele pode ser classificado, na verdade, como o estado de necessidade defensivo, estado de necessidade agressivo, estado de necessidade justificante, o estado exculpante próprio, estado de necessidade de terceiro e o estado de necessidade real. Esse primeiro, o defensivo, quer dizer que a conduta do sujeito que age em estado de necessidade, se volta contra a coisa que causou o perigo. É uma defesa. Por exemplo, um naufrágio onde há uma disputa ali pelo pedaço de madeira, para se salvar em alto mar, com outra pessoa, que essa outra pessoa ela é responsável por afundar o navio. Então, nesse caso, afasta-se até a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. A sentença penal que o reconhecer impedirá eventual ação civil ex delito. Já o estado de necessidade agressivo, o que é que acontece? A conduta realizada, ela reflete em outras coisas, que é diversa daquela que deu origem ao perigo. É o oposto, basicamente, do defensivo. Por exemplo, existe um naufrágio e duas pessoas estão brigando em um pedaço de madeira para se salvar em alto mar, sendo que ambas as pessoas não tiveram nada a ver com o afundamento do navio. Então, a distinção acima, ela não tem relevância para o direito penal. Ambos excluem a ilicitude, mas repercute no âmbito civil. Portanto, o sujeito que age em estado de necessidade agressivo, ele deverá reparar o dano causado ao terceiro inocente pela sua conduta, tendo o direito de regresso contra o causador. Nesse caso aqui, não cabe ação civil ex delicto e aqui cabe ação civil ex delicto. Quanto ao estado de necessidade justificante, afasta-se aqui, pessoal, a ilicitude da conduta. O exculpante exclui a culpabilidade do agente. Nesse exemplo aqui, ele não é adotado pelo nosso Código Penal, pois, como dito anteriormente, sempre que tiver presente a excludente de ilicitude em estudo, aplica-se a exclusão da antijuridicidade. Então, esse caso em específico não se aplica ao nosso direito penal. O estado de necessidade próprio é para salvar um bem próprio. O terceiro também não precisa nem comentar, era para salvar um bem alheio. E o real
é aquele definido no artigo 24 do Código Penal. Vamos aqui fazer uma leitura, né, bem rápida. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o estado de necessidade real é exatamente o conceito da nossa matéria de hoje, tudo bem? E eu ia esquecendo de outra classificação, que é o estado putativo. Esse aqui, pessoal, é aquele estado de necessidade que acontece na imaginação do agente. E, meus queridos, gostaria de lembrar que todo o conteúdo que eu acabei de apresentar aqui para vocês está disponível lá no nosso blog, destrinchandodireito.com. Vou deixar disponibilizado aí no primeiro link nos comentários, caso você queira fazer um estudo mais detalhado, com mais calma. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, beleza? Eu te vejo no próximo e valeu!